Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Raifran e vamos estudar hoje um conteúdo muito prático do dia a dia, que é porcentagem. Então, vamos começar agora a nossa aula, tá ok? Você já ouviu falar em porcentagem? Em algum momento já ouviu falar nesse assunto? Você lembra se já passou por alguma situação que te faz lembrar da porcentagem, que pelos antigos é chamado de percentagem? Então, vemos aqui o símbolo de porcentagem. Vamos fazer aqui uma pequena leitura. Você sabia que a porcentagem pode ser representada por esse símbolo e que podemos utilizá-la quando falamos sobre desconto ou acréscimo? Porque geralmente quando falamos esse conteúdo, sempre nos lembra um pouco de desconto ou acréscimo, tá ok? Vamos ver aqui um pouco de um exemplo para que você entenda melhor a praticidade dele, né? Vamos fazer aqui a leitura todo mundo junto. Você sabia que 11% das espécies de tartarugas conhecidas estão presentes em território brasileiro? Mas o que significa 11% das espécies de tartarugas conhecidas? Porcento quer dizer em 100. Novamente, porcento quer dizer em 100. E assim, 11% significa 11 em cada 100. Então, em 100 espécies de tartarugas conhecidas, 11 estão presentes em território brasileiro. Então, 11% das tartarugas é o mesmo que 11 sobre 100 das espécies de tartarugas. A representação usando este símbolo é chamado de porcentagem. Então, aqui a gente vê um exemplo prático desse conteúdo. Então, nas porcentagens, o todo sempre é indicado por 100%, que significa das 100 partes em cada uma das 100. E é equivalente a 100 sobre 100, ou 100 centésimos, que é igual a 1. Então, aqui nós vemos o exemplo da praticidade da porcentagem. Vamos prosseguir? Então, aqui a gente vê alguns exemplos do dia a dia. Com certeza alguém já falou, a gasolina aumentou 3%, ou que os juros da poupança estão em 0,41%, ou que vai atrasar sua conta e terá um acréscimo de 5% de multa, ou seja, de juros. Ou dizer assim, o prazo tem 7% de acréscimo. Ou que à vista você tem 12% de desconto. Esses são exemplos do nosso cotidiano. E hoje a gente vai ver como é que a gente tem o contato de calcular algumas porcentagens, ok? Então vamos ver aqui a parte de frações e porcentagens. Podemos sempre associar porcentagens a frações e vejamos aqui alguns exemplos. Olha o primeiro. 50%, pessoal, é o mesmo que 50 sobre 100. Ou seja, 1/2. Já 30% é o mesmo que 30 centésimos, que é igual a 3 décimos. Já 25% é o mesmo que 25 sobre 100. Lembra da palavra porcentagem sobre 100? Que é igual a 1/4. E 9% é o mesmo que 9 sobre 100, ou 9 centésimos, tá? Que são as duas nomenclaturas que a gente pode falar aí. Ok? Vamos prosseguindo aqui o nosso conteúdo, né? A porcentagem já no dia a dia, a gente pode fazer a seguinte menção, né? Quando compramos, é muito comum encontrarmos promoções em que se oferecem descontos nas aquisições de certas quantidades de produto. Para verificar se uma promoção é vantajosa, podemos calcular a porcentagem do desconto. Observe a situação a seguir. Vejamos a leitura. Leve 5 itens e pague 5 itens, ok? Ou seja, pessoal, né? Leve 5 e pague 4, ok? Então é o seguinte, Paulo e Caio foram ao mercado, gostaram de uma promoção e viram e compraram 4 detergentes pelo preço de 3, ou seja, um dos 4 detergentes saiu de graça, ok? Então essa é a nossa situação. Vamos prosseguir aqui para ver a parte prática, né? Aí vem a seguinte pergunta para vocês. De quanto foi o desconto em porcentagem oferecida nessa promoção? Tá ok? Uma maneira de raciocinar para obter o desconto em porcentagem é o seguinte. Um dos 4 detergentes saiu de graça. O desconto foi de 1/4 sobre o valor que seria pago se não houvesse promoção. A ideia, pessoal, é transformar essa fração de modo que o denominador seja igual a 0. Então, veja,
tá? Eu tenho aqui 1/4, eu quero que o denominador seja 100. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vou multiplicar o denominador por 25 e o numerador também por 25. E quando eu faço essa multiplicação, vai ficar 25 sobre 100. Ou seja, né? Portanto, o desconto da promoção foi de 25%. Então, a ideia é fazer a transformação no denominador 100 para que eu consiga escrever a porcentagem. Vamos prosseguir e ver outro exemplo para a gente entender melhor esse conteúdo? Tá ok? Eu vou colocar aqui o meu exemplo 1. Um certo país, de cada 100 latas de alumínio produzidas, cerca de 25 são recicladas. A relação de 25 latas em cada uma das 100 pode ser representada por uma fração cujo denominador é igual a 100, ou seja, 25 centésimos. Ok? A fração 25 centésimos tem o denominador igual a 100 e pode ser representada por 25%. Então, mais um exemplo para você entender que a forma fracionária eu consigo escrever na forma percentual. Então, é isso que vamos buscar nos exemplos a seguir. Ok? Então, pessoal, aqui nosso exemplo 2, ele fala o seguinte: em uma corrida cuja distância do trajeto é de 10 km, uma atleta já percorreu 5 km. Qual é a porcentagem da distância percorrida pela atleta? Ok? Então, a resolução vai ser o seguinte: organizando a relação que existe, perceba que ela correu 5 dos 10 km, que pode ser representada pela fração 5 décimos, ou 5 sobre 10. E que 5 décimos eu quero transformar numa fração onde o denominador seja 100. Ou seja, eu vou ter que pegar 5 décimos e vou ter que multiplicar por 10 tanto o numerador quanto o denominador. Quando você multiplicar, você vai ter o resultado igual a 50 sobre 100. Ou seja, 50 centésimos. E eu posso reescrever sendo 50%. Lembra que a palavra porcento é sobre 100. E assim, eu consigo escrever 50%, que também é muito conhecido como a metade. Ou seja, de 10 km, ela andou a metade. E a metade significa 50%. Ok? Preste atenção que a gente está pegando já a manha de como se resolve. Tá? Vamos fazer o exemplo 3. Para ratificar o conteúdo. Durante uma aula, a professora passou 20 questões para casa e Maria, sua aluna, resolveu as 20. Qual é o percentual da atividade resolvida por Maria? Ok? A nossa resolução vai ter por base o seguinte: novamente percebemos que a relação existente associa as 20 questões passadas pela professora e as 20 questões resolvidas por Maria. E pode ser resolvida pela fração 20 vigésimos. Ok? Então, nós vamos fazer novamente, buscar fazer que essa fração tenha um denominador igual a 100. Então, vamos ter que multiplicar tanto o numerador e o denominador. Ou seja, o de cima e o de baixo por um certo número. E pensando muito bem, você vai ter que multiplicar, sabe por quanto? Por 5. Quando você multiplica esses dois elementos, nós vamos ter, no caso, a fração 100 centésimos. Se você dividir 100 para 100, vai ser igual a 1, que é considerado 100%. Ou seja, eu posso ler como 100%, conhecido como o total. Ou seja, no caso, Maria fez todas as questões que a professora determinou. Ok? Então, já viu a metade, já vimos o total e já vimos 25%. Ok? Então, a gente vai tentar fazer mais exemplos para você entender. E agora eu faço um desafio para você, que é o nosso desafio número 1. Eu quero saber de vocês o seguinte: minha série favorita possui 10 capítulos. Se eu assistir somente 2 capítulos, então qual é a porcentagem que corresponde aos capítulos assistidos? Ok? Então, feito aqui meu desafio, eu quero saber agora a resolução, que eu vou fazer agora com vocês, tá ok? Então, vamos lá. Note que a relação existente associa 2 capítulos que foram assistidos aos 20 capítulos totais e pode ser representada pela fração 2 vigésimos. Então, vou pegar aqui a nossa fração 2 vigésimos e vou ter que multiplicar ela de uma forma que no denominador seja 100. Ou seja, eu vou ter que multiplicar ela por 5, tanto o numerador quanto o denominador. Quando você multiplica, você vai obter a fração 10 centésimos. 10 centésimos equivale a 10%. Então, no caso, ela assistiu 10% dos capítulos que nós tínhamos nessa série. Tá ok? Então, aqui eu reescrevo ele como 10%. Não esqueça disso, tá bom? Aqui a gente finaliza o desafio 1, tá bom?
A gente está praticamente finalizando nossa aula. Vou colocar aqui para vocês o nosso desafio 2. Tá? Durante o ano escolar, temos 4 bimestres. Um aluno já finalizou o primeiro bimestre. Então, qual é a porcentagem que representa os bimestres que faltam? Então, aqui, para nós fazermos essa resolução desse desafio, eu quero que você imagine o seguinte, que a relação que existe associa os 3 bimestres que faltam e os 4 totais. E nós podemos representar da fração 3/4. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 3/4, eu tenho que transformar numa fração que seja o denominador igual a 100. Então, eu vou ter que multiplicar 3/4, tanto o numerador quanto o denominador, por 25. Quando você multiplicar esses valores, nós vamos obter aqui um valor de 75 sobre 100, 75 centésimos, ou seja, eu vou ter 75%. Ou seja, ele já completou uma parte e falta 75% para finalizar o ano escolar, tá ok? Finalizei aqui com vocês o nosso desafio 2. E aqui, pessoal, a gente vai resumir todo o conteúdo. Você tem que saber que é porcentagem, que ele representa um certo valor, onde o denominador numericamente vai ser sempre o 100, e a nossa representação vai ter esse símbolo aí. Lembrem que 50% é a metade, 100% é o total, tá ok? Então aqui a gente finaliza a nossa aula, espero que tenham compreendido e não esqueça de você acessar a nossa plataforma Eduque. E até a próxima!